Não, não é erro no programa e nem na transmissão. Estávamos sem áudio propositalmente. E aí, sentiram a dificuldade para acompanhar a abertura do programa? Eu imagino que sim. E é exatamente assim que as pessoas surdas se sentem todos os dias, gente, excluídas em muitos momentos. E esse é o tema do Diversidade de hoje, mas a gente vai voltar um pouco para vocês entenderem melhor do que a gente está falando. Criada em 2002, a Lei 10.436 reconhece a língua brasileira de sinais como meio legal de comunicação e expressão. Mais de 2 décadas depois, o que será que mudou na vida da parcela da população que faz uso dessa língua? Quais os avanços conseguidos e as dificuldades ainda a serem superadas? É isso que você vai saber no Diversidade de hoje. Fique com a gente. Como vocês puderem experimentar, os desafios são muitos e aparecem até mesmo em atividades corriqueiras, como assistir televisão. Hoje vamos falar sobre a língua brasileira de sinais, a Libras, e o impacto dela na vida de quem tem deficiência auditiva. Eu sou o Roberto Rios, um homem branco, uso óculos, sou cadeirante, estou usando uma camisa preta, uma calça jeans azul escura e um tênis cinza. E você é sempre bem-vindo, claro, aqui no Diversidade, com o objetivo de que todos se sintam incluídos. Eu também farei minha audiodescrição. Eu sou uma mulher cadeirante, de pele branca, cabelos e olhos castanhos escuros. Os meus cabelos são longos e cacheados. Eu uso óculos, estou vestindo uma blusa de tricô roxa, calça preta e um par de sapatos pretos. Para a gente entender melhor todo esse cenário da atual inclusão de surdos e da educação bilíngue, a gente recebe a Kátia Baliquian, que é graduada em Pedagogia Bilíngue pelo Instituto Nacional de Educação de Surdos, além de ser certificada pelo ProLibras, do Ministério da Educação. E ela também tem experiência como atriz. Ela é professora, intérprete, consultora e instrutora de Libras, muita coisa, né? E junto a ela a gente recebe Andrei Batista, que é intérprete, e fora do vídeo a gente também vai contar com a mediação da Rayane de Oliveira. Sejam todos bem-vindos à Diversidade. Agradecemos aos três aqui pela presença e para enfatizar ainda mais a importância da Libra, gente, que é utilizada por mais de 2 milhões de brasileiros para se comunicar, a nossa equipe preparou um VT sobre o assunto que a gente vai assistir juntos agora. Imagine um mundo onde os sons não existem e a comunicação precisa ir além das palavras faladas. Essa é a realidade da Natália, que é surda e aprendeu desde muito cedo a se comunicar através da língua brasileira de sinais. Ela trabalha como tradutora na programação da TV Cultura, mas mesmo utilizando as palavras articuladas pelas mãos, a Natália ainda encontra barreiras na comunicação do dia a dia, já que a maioria da população não entende Libras. Então, o ideal seria você conversar comigo em língua de sinais. Mas o legal são ofertas de cursos de Libras, disciplinas de Libras para todas as escolas. E não omitir, por exemplo, a criança ouvinte entrar numa escola, assim como tem a disciplina de português, história, geografia, também tem a disciplina de Libras. Isso seria natural. Por exemplo, na rua, alguém da família, todo mundo se comunicar em língua de sinais. Isso, na verdade, seria o ideal. A língua de sinais para todos, todos conversando a mesma língua. No mundo, há mais de 300 variantes da língua de sinais. Já no Brasil, a oficial é a Libras, que tem quase 15 mil sinais, regra gramatical própria, foi regulamentada em 2005 e é comemorada no dia 24 de abril. A língua de sinais é como se fosse dar valor à vida das pessoas, né? Assim como o ouvinte que tem a sua fala na língua oral, a sua história, a pessoa surda também tem a sua história. Então, pensar nessa questão da língua de sinais é pensar na língua de sinais para todos.
Para tentar auxiliar o dia a dia da população surda, a Câmara aprovou um projeto de lei que foi sancionado no início deste ano e garante atendimento às pessoas com deficiência auditiva através da língua brasileira de sinais em todas as instituições públicas municipais. Aqui na Câmara, a inclusão acontece desde a recepção. Uma equipe treinada direciona a pessoa surda para a tradução em Libras, que é feita através de vídeo interpretação em tempo real. No plenário também tem tradução ao vivo, só que o tradutor aparece aqui, no cantinho da sua tela. Todos esses recursos são importantes, ajudam a derrubar barreiras, facilitar a comunicação e garantir a participação do cidadão no processo democrático. As pessoas que são usuárias da língua de sinais, elas, no dia a dia, para ela poder ter autonomia, dignidade, igualdade de oportunidade em qualquer lugar, não basta só ter acessibilidade em eventos, né? Ou em redes sociais, né? A comunicação acessível, ela precisa acontecer em todos os lugares. Então, a inclusão, ela não só depende de leis, né? A lei, como eu falei, é um mecanismo para que garantir, mas a nossa escolha diária de tentar enxergar o outro, respeitar as diferenças, vai abrir espaço para que todos tenham voz. E foi buscando fazer a inclusão que o Renato se tornou intérprete de Libras. É ele que há 7 anos aparece no cantinho da tela, traduzindo as sessões plenárias da Câmara Municipal de São Paulo. Conforme o tempo vai passando, você vai absorvendo um pouco mais desse vocabulário específico, né, desse politiquês, né? A gente tem que estar sempre em busca, sempre em contato com outros colegas que trabalham na esfera política, tanto em Brasília quanto em outras legislações, para absorver ao máximo todo esse sinalário específico da área política, né? A Carla também traduz as discussões do Legislativo paulistano. E para ela, ter interpretação em espaços importantes como a Câmara é sinal de avanço na sociedade. E isso é bem importante por conta da difusão da língua de sinais e por uma questão de justiça social também, porque a gente consegue expressar, ser e significar sendo alguém na vida, dar a nossa opinião por meio da língua. Então, quanto mais acesso à língua, mais a pessoa consegue ser e agir no mundo. Além dos tradutores das sessões plenárias, a Câmara ainda conta com intérpretes em eventos realizados dentro do Palácio Anchieta. A Elsa é uma das profissionais que levam informação e inclusão através da Libras. E ela sabe bem a responsabilidade que carrega em traduzir temas tão importantes para os munícipes. E a entrega ao vivo compromete mesmo, né? A gente se sente responsável por aquilo que você está traduzindo, até porque você sabe que não é só um ao vivo aqui. Tem pessoas te assistindo do outro lado também, através das mídias, né? Então, é uma responsabilidade. A comunicação é fundamental para a vida humana. É através dela que nós expressamos sentimentos, opiniões e estreitamos os laços interpessoais. Ela é importante para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. De volta ao estúdio, pessoal, antes da conversa começar, sempre pedimos para os nossos convidados fazerem a sua audiodescrição. Oi, eu sou uma mulher branca, de baixa estatura, tenho olhos verdes, meu cabelo é um loiro escuro, estou fazendo uso de aparelho auditivo. Hoje uso uma camisa preta, uma calça cinza e um tênis branco. Estou usando relógio também. Eu sou um homem pardo, tenho cabelos e olhos castanhos, cabelos são curtos, estou de barba e eu também uso uma camisa preta de botão, calça azul e um sapato preto. Bom, a gente queria saber qual é a importância de haver um meio de comunicação como a Libras, né, uma língua brasileira de sinais para promover a inclusão para essa parcela da população. Bom, a importância da língua brasileira de sinais para nós, pessoas surdas, é a questão de ter uma independência linguística. Porque a nossa comunicação se dá por meio da língua de sinais. É através da língua de sinais que a gente consegue conversar com outras pessoas, por exemplo. E a maioria
dos surdos, por exemplo, quando nascem em famílias tradicionais, famílias que ouvem, ouvintes, o surdo acaba sendo influenciado pela língua oral, pelo português. E aí ele acaba se tendo um surdo que depende mais da família para resolver as suas coisas pessoais, porque ele não tem a aquisição da língua de sinais. A partir dessa aquisição, ele consegue ter essa independência como comunidade surda. Ô, Kátia, eu queria saber como que você teve acesso à língua brasileira de sinais e onde você aprendeu? Foi na escola? Na verdade, eu não aprendi Libras na escola. Eu aprendi Libras dentro de casa mesmo, porque os meus pais são surdos. Então, assim como uma criança ouvinte de pais falantes ouvintes também, a criança tem essa aquisição linguística natural. Então, a minha aquisição linguística também foi de forma natural, porque eu aprendi Libras com os meus pais, que também são surdos. Na escola, eu aprendi o português. Então, na verdade, foi diferente, foi o inverso comigo. E qual é a importância de se inserir o ensino bilíngue na vida de um aluno desde muito novo? Quanto mais cedo ele aprender, melhor? Na verdade, a importância da aquisição da língua de sinais para as crianças surdas é muito importante. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem esse ensino de maneira adequada ainda. Mas é importante pela questão da independência, de comunicação, mesmo socialmente falando, de interação nos ambientes, nos lugares, de ir na escola e conseguir aprender a assimilar os conteúdos, entender a comunicação com o professor, entender o mundo à sua volta, né? Porque o mundo é diverso e a gente precisa fazer essa leitura de mundo. Então, quando tem essa aquisição bilíngue antes, isso é muito importante. Ô, Kátia, tanto os professores bilíngue como intérpretes, eles podem ensinar Libras e tem diferença entre um e outro? Tem diferença. O professor bilíngue, ele tem acesso tanto à língua portuguesa quanto à língua de sinais e ele é um professor. Então, ele tem aquisição ali dos conteúdos para dar aula. O intérprete, ele só é o canal mediador da comunicação. Então, tudo que o professor está dando em sala de aula, o intérprete vai traduzir para a língua de sinais. Então, essa é a diferença. E como é a rotina de uma intérprete de Libras e quais os maiores desafios? A gente está falando aqui de um país em que ainda há muito para melhorar com relação a essa comunicação. Quais são os maiores desafios e como é o seu dia a dia? Bom, é um desafio, sim, porque a gente sabe que, por exemplo, nós da comunidade surda, pessoas surdas, já venhamos com precariedades desde lá de trás. Hoje, eu estar aqui atuando quanto intérprete e trazendo essa referência para a comunidade surda, é como se também tivesse um peso de responsabilidade sobre mim, né? De saber que eu também tenho dificuldades, eu também tenho limitações das informações que perpetuam na sociedade, esses conteúdos, essas informações de mundo, né? Então, por exemplo, eu preciso receber, eu sou o receptor desse conteúdo e eu passo para as pessoas da comunidade surda, né? Então, ser esse canal da comunicação requer um preparo, requer entender o assunto que está sendo traduzido ali naquele momento. Enfim, é um peso. Kátia, eu vou pedir licença agora para vocês dois, porque a gente precisa chamar o intervalo. A gente aqui engatou no papo, mas a gente precisa dessa pausa e já já a gente retoma. Tá bom. Bom, gente, está na hora do intervalo. Aproveita esse tempinho aí para adicionar a playlist do programa Diversidade nos seus favoritos do YouTube para acessar na íntegra todos os programas que já foram exibidos, tá bom? A gente volta já já. Conheça
conheça o Em Tramitação, o programa que te apresenta as propostas que são discutidas na Câmara Municipal de São Paulo e te explica como falar com os vereadores da cidade. É toda segunda-feira, às 9h20 da manhã. Se inscreva no nosso canal no YouTube para não perder nenhum conteúdo. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. O programa Diversidade está de volta e hoje estamos falando sobre Libras, a língua brasileira de sinais. E uma coisa muito legal sobre a Kátia, inclusive, é que ela teve uma experiência como atriz, atuando no programa Libras para Todos, e eu queria saber de você como foi essa experiência, Kátia. Nossa, foi uma experiência incrível, muito legal e emocionante também, porque no Libras para Todos é um conteúdo educativo, né? Então, através do Libras para Todos, a gente ensina Libras também para os nossos telespectadores, ouvintes, e eu vou conhecendo lugares diversos que também perpetuam sobre a comunidade, sobre a identidade surda. Por exemplo, a gente foi em restaurantes, a gente foi conhecer trabalhos de intérpretes, a gente viu como acompanhou um plano de aula, a gente foi para museus. Então, foi muito emocionante, foi uma experiência incrível, porque é o meu mundo, né? É onde eu vou, é onde eu frequento. Então, assim, é trazer esses locais e trazer a língua de sinais também para a sociedade em geral. Kátia, o Brasil é um país imenso, né? Tem regiões com muita diferença do jeito de falar. Libras também acompanha essas diferenças e no sistema de ensino também acontece isso? Uma pergunta boa. Muita gente faz essa pergunta. Aqui no Brasil, a primeira língua é o português. E o português, ele tem a sua gramática, tem variação linguística. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente usa muito mandioca. Vamos usar o exemplo da mandioca. No Nordeste, a gente fala aipim. É isso, né? Isso. E em Libras, a gente também tem essas variações. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente faz verde com este sinal. No Rio de Janeiro, eles usam assim, verde. No Paraná, eles usam verde. Então, existem variações linguísticas também na língua de sinais. E não só esses exemplos que eu estou citando. Como uma língua rica, temos muitas variações também. Mas você indo de um estado para o outro e, de repente, utilizando o sinal de São Paulo em outra região, a pessoa vai entender? A gente consegue se entender. A comunicação é possível, mas às vezes a gente faz... O que isso significa? Né? Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente usa este sinal para bumbum, bunda. Lá no Paraná, lá no sul, não lembro, mas eu fui lá e aí eu encontrei um surdo e aí ele fez esse sinal. E aí eu fiquei, ué, ele tá falando bunda? Não entendi. Mas, na verdade, ele estava dizendo que era um celular para usar a bateria, né? Eu preciso colocar o celular para carregar, a bateria está cheia. Enfim, a gente passa por essas situações também, a língua é viva, então tem essas variações linguísticas, mas a gente tem um pouquinho de diferença, mas a gente se entende, assim como na língua portuguesa. Vamos separar, então, Kátia, os desafios entre os desafios do aluno e o desafio do educador de ensino bilíngue. Quais são os principais de cada um e como juntar tudo isso e fazer funcionar? Para alunos surdos, né, no caso? Isso. Bom, o maior desafio para o aluno surdo é ter essa questão linguística, porque a língua de sinais é uma língua visual.
Então, a criança surda, ela aprende a língua de sinais dentro da escola. Então, essa aquisição linguística se dá-se um pouco tarde, né? Tardiamente. Então, por exemplo, a gente vê o professor gesticulando, né? Sinalizando através da língua de sinais e conseguir entender aquela língua, mas numa idade já avançada, é difícil. Essa é a questão desafiadora que temos. E o desafio do docente neste contexto é identificar o aluno surdo, que já está ali por meio de 6, 7 anos, não sabe a língua de sinais, e aí o professor tem que fazer malabarismo mesmo. Usar técnicas visuais para ensinar a língua de sinais, ensinar ele a se comunicar, para a partir dessa aquisição linguística, ele aprender os conteúdos. Né? Porque se ele não consegue se comunicar na língua dele, que é a língua de sinais, ele não está pronto para aprender nenhum outro tipo de conteúdo. Então, essa responsabilidade do docente é grandiosa. A metodologia de ensino de Libras, ele segue um padrão? Então, a língua portuguesa, ela não tem um padrão. Né? A Libras também não é diferente. Nós, quanto docentes, a gente precisa entender o contexto que o aluno está inserido e a gente adaptar o ensino para cada um deles, né? Entender qual que é a forma de aquisição de cada um. E cada um vai ter um caminho, né? Então, a gente não tem um padrão. Então, no corpo docente do ensino bilíngue, pode haver tanto educadores surdos quanto ouvintes? Bom, essa pergunta é a maior discussão no meio acadêmico, porque o professor surdo, ele tem na sua subjetividade a identidade surda. E então, o professor surdo, ele sabe como aprender Libras, como aprender o conteúdo, qual o caminho, qual o melhor método, porque ele já foi um aluno. Ele já passou por esse processo de aprendizagem, então ele entende como que a criança está se sentindo naquele momento de aquisição. Ele é um modelo, inclusive, para essa criança. Uma criança ouvinte, ela tem uma referência, a mãe que também é ouvinte, o pai que também é ouvinte, a família, os seus entes familiares, o professor. A criança surda não tem essa referência. Então, a referência da criança surda é um professor surdo. Aqui no Brasil, a gente não tem uma lei que proíbe professores ouvintes dar aula de Libras, mas aqui no Brasil, infelizmente, a gente acaba tendo falhas por conta disso, né? Porque, às vezes, é um professor que tem uma certificação, tem uma formação, porém, nesse momento de ensino, ele não tem, às vezes, fluência no idioma, na língua de sinais. E, para além disso, a gente não tem uma banca avaliativa que talvez aprovasse esse profissional ouvinte a dar aula para um aluno surdo. Então, a gente não tem uma banca avaliativa, então é uma grande falha, acaba prejudicando a aquisição e o desenvolvimento de aprendizagem da criança surda, tanto na fluência do seu idioma, como também não ter uma referência em um modelo em sala de aula que o represente. Né? A criança, por exemplo, eu já fui uma aluna, eu já estive sentada na carteira em sala de aula com um professor ouvinte, conversando e gesticulando, e eu sem entender o que ele estava dizendo, curiosa para saber o que ele estava falando. Então, aquele professor não era um modelo para mim, não era uma referência para mim. E eu acho que no ambiente escolar, principalmente no ambiente escolar, a gente precisa ter professores que sejam referências para essas crianças. Kátia, agora vai uma pergunta lá do interiorano. Existem muitas e muitas pessoas que são criadas, pessoas surdas, que são criadas na família, que conseguem fazer sinais, assim, quase como mímica, que a família entende e eles se entendem, mas não é Libras. Você acha que é importante essa pessoa vir a conhecer Libras e seria difícil para ela se adaptar?
a maioria das pessoas surdas, socialmente falando, a maioria vem de família ouvinte, né? Então, a comunicação é muito gestual, né? Se dá-se por sinais caseiros, por exemplo. Então, a gente usa esses gestos, esses sinais caseiros, para tentar se comunicar dentro do ambiente familiar, dentro deste contexto. Mas vamos supor que este surdo esteja num contexto rural, no interior. O acesso à informação, à educação é muito mais difícil, porque às vezes a própria família não conhece a língua de sinais, então já acha que essa criança ou esse surdo não tem chances de ter um futuro, um plano de carreira. Então, assim, a depender do contexto que o surdo está inserido, ele tem mais acesso à educação, tem aquisição da língua de sinais desde novo, né? E, enfim, consegue ter essa aquisição dentro da escola, mas eu acho que é muito importante ele passar por esse processo de aquisição para ele ter a sua independência, desenvolver a sua autonomia. Mas, retornando à pergunta, é difícil ele se adaptar desde que ele está na família, fazendo língua de sinais? Ele pode se adaptar a Libras? É difícil fazer essa transição? Dependendo do contexto que ele está inserido, ele possa ter sim uma dificuldade maior, porque ele já tem uma habilidade, ele já está acostumado naquele tipo de comunicação, então ele vai ter que tentar restringir às vezes alguns sinais que ele já estava habituado para entender um outro conceito, uma língua que também tem gramática, tem a sua estrutura linguística, então é uma aquisição de uma nova língua, é difícil sim. É como o brasileiro sair daqui e for aprender mandarim. É uma boa pergunta, mas eu acho que a gente pode comparar. É como se... Vamos lá. Vocês sabem a língua portuguesa, né? E aí, se vocês forem para o Japão, e aí você vê aquela escrita, é diferente por questões linguísticas, né, do idioma. Ou um surdo que tem a língua de sinais, mas se ele for para o Japão, ele também vai ter uma língua de sinais japonesa, então também perpetua por essas limitações. Bom, nem toda a comunidade surda usa a Libras como comunicação e, por outro lado, para além da comunidade surda, tem outras pessoas que precisam utilizá-la? É uma pergunta muito importante porque a maioria das pessoas pensam que, por exemplo, a língua de sinais é só para a comunidade surda. E não. A gente tem outras pessoas que também usam a língua de sinais. Por exemplo, eu já, inclusive, vivenciei uma experiência parecida dentro de sala de aula, porque, né, tínhamos alunos surdos, os alunos eles tinham por volta de 7 anos de idade e estavam ensinando, eles estavam na fase de alfabetização, né, de aquisição linguística. E aí tinha um aluno em sala de aula, e aí eu fiquei assim, acho que essa criança não é surda, porque eu percebia que ele reagia a estímulos sonoros, né? E quando outro professor verbalizava, ele direcionava o olhar. E aí eu fiquei com essa interrogação. Mas era muito interessante, porque daí eu comecei a usar técnicas sonoras, assim, né? Fazia barulho próximo dele para ver se ele direcionava o olhar. E ele direcionava o olhar. Depois a gente constatou que esse aluno, ele era autista. Porém, ele era um autista não verbal, então ele não tinha uma aquisição de comunicação verbal. E eu percebi que eu ia ensinando Libras para ele, ele ia conseguindo se comunicar através da língua de sinais. Então, ele aprendeu o nome dele, ele já aprendeu o sinal, então ele sinalizava para mim quando queria ir no banheiro, através da língua de sinais, quando ele queria água, por exemplo. A comunicação básica se dava pela língua de sinais. Então, a Libras, ela também, às vezes, é um caminho para outras comunicações. Perfeito. Bom, gente, acabou. Esse foi uma experiência e um programa bilíngue. Infelizmente, chegamos ao fim do nosso programa de hoje, mas agradeço muito a presença de vocês. Foi muito importante vocês estarem aqui para esclarecer a gente sobre tanta coisa. Obrigada. Posso? Pode. Eu queria agradecer pelo convite.
Eu acho que é muito legal também eu estar aqui nesse espaço representando a minha comunidade, trazendo o que é Libras e trazendo a comunidade surda e representando as pessoas surdas. Obrigada pelo convite, por eu estar aqui. O Diversidade fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando toda a nossa programação lá no nosso canal do YouTube. Inscreva-se e ative as notificações. Até o próximo programa. E segue a gente no Instagram, @Câmara São Paulo, para continuar mais próximo e também para ficar por dentro de todas as nossas atividades e programações. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade.